Queremos começar esse vídeo com a nossa homenagem singela, mas necessária ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Que Deus o receba em seus santos braços. Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando, em Goiás, 7h30 da manhã, fazem 21 graus. E hoje nós não vamos começar com musiquinha, porque isso seria desrespeitoso. Ao invés disso, eu quero começar com reflexão muito importante. I saw in Auschwitz that if a dominant group wants to dehumanize others, so as the Nazis wanted to dehumanize me, these dominant group must first be dehumanized in a way themselves by diminishing their empathy due to propaganda and indoctrination in order to be able to be as cruel as some were. Okay, but the same holds nowadays for Israel. I am appalled about how hateful, how dehumanized, that they do not see any human aspect in any Palestinian anymore. It's terrible. The Zionists have not any right whatsoever to use the Holocaust for any purpose. They have given up everything which has to do with humanity, with empathy. For one thing, the state, the blood and soil, just like the Nazis. I was educated I learned at school about blood and soil, and that's exactly their idea too. And humans do not play a role. Judaism, as I learned it, is highly ethical. And so you cannot connect Zionism with highly ethical. You can only connect the words aggressive, oppressive, stealing, robbing with Zionism, but not highly ethical. Zionism and Judaism are contrary to each other because Judaism is universal and humane, and Zionism is exactly the opposite. It is very narrow, very nationalistic, racist, colonialist, and all this. There is no national Judaism. There is Zionism and there is Judaism, and they are completely different. Lituania ha decidido destruir por completo el monumento conmemorativo soviético del cementerio de Antakalnis, en Vilna. Junto a la estructura están enterrados más de 3.000 soldados del Ejército Rojo, entre ellos lituanos que liberaron a Vilna de los nazis en 1944. Eu creio que esses vídeos são autoexplicativos. Não preciso comentar muita coisa em cima disso, não. Acho que tá claro, né? Bom, eu não estou seguindo o caminho normal porque que eu uso normalmente. Meus remédios duram só hoje. Eu tenho que ir na farmácia. Eu uso medicação contínua, né? Então não posso ficar sem. Pessoas, mas a reflexão não é sobre a minha saúde ou sobre o SUS. Inclusive, viva o SUS. A reflexão é sobre o Ocidente, não é uma questão do Estado de Israel. O sionismo, que ficou óbvio, acho que está muito claro, mas não precisa ser dito. A questão é mais profunda. Essa aliança umbilical entre os Estados Unidos, a Europa e o Estado de Israel prova algumas coisas. Primeira delas, que realmente Israel é um experimento colonial. Certo? O que são os israelenses, grosso modo? Cidadãos europeus e americanos de religião judaica que estão colonizando um pedaço da Ásia. É isso, cara. Sabe, esqueça a narrativa, o fato. O que é o fato? Europeus e americanos colonizando um pedaço da Ásia. Ocidentais fazendo o que eles fazem sempre. Colonialismo. E o colonialismo, o imperialismo é isso que está todo mundo vendo. Esse desespero
pela defesa de Israel não tem nada a ver com o Holocausto. Até porque eles fizeram o Holocausto. Certo? Eles fizeram o Holocausto. O Holocausto é uma obra europeia. É uma obra ocidental. O Holocausto não tem nada de russo, não tem nada de chinês, não tem nada de iraniano, não tem nada de árabe, não tem nada de muçulmano. O Holocausto é uma obra europeia. O Holocausto é uma obra da civilização ocidental. Isso tem que ficar muito claro. Mas muito claro. Porque às vezes a gente se perde, né? Nas definições, nas narrativas. Mas isso tem que ficar muito claro. Porque não reste dúvida. Veja vocês. Os Estados Unidos e o Reino Unido, a CIA e o MI6, estão brigando pelo que sobrou da Ucrânia. Zaluzhny, Bodunov, quem vai comandar o exército ucraniano, as forças armadas ucranianas, que não são mais capazes de nada. Daqui para frente é só derrota no ritmo, no tom e na intensidade que os russos decidirem. Eles foram derrotados pela Rússia. Juntou os Estados Unidos, juntou o Reino Unido, juntou a OTAN, juntaram 50 países e estão perdendo. E não tem como ganhar. Destruíram uma geração inteira de homens da Ucrânia e não estão satisfeitos, querem destruir muitas mulheres também. Querem destruir o país. Essa é a realidade. Para lutar por eles contra os russos. Uma luta perdida desde o início. Eles não tinham chance. Em momento algum eles tiveram chance. Em momento algum eles tiveram chance. Então a verdade é essa. Em momento algum eles tiveram qualquer chance. Por que a luta então? Porque eles imaginaram, cara, a Rússia talvez seja tão fraca quanto o nosso serviço de inteligência nos fizeram acreditar. E os russos enganaram o serviço de inteligência ocidental nitidamente. E eles pensaram, bom, no limite a gente ajuda, usa a Ucrânia como desculpa, né? A gente ajuda a Ucrânia. As sanções do inferno arrasam economicamente a Federação Russa. E depois disso, economicamente arrasada, a gente promove uma mudança de regime, tira o Putin, fatia a Rússia, faz com a Rússia o que fizemos com a Iugoslávia e acabou, cara. Nos assenhoramos dos recursos delas. É isso que a gente vai fazer. E aí partir para cima da China. A ideia genial era essa. É óbvio que falhou. Evidentemente que falhou. Falhou miseravelmente. Falhou miseravelmente. E aí você vê o desespero. Os russos conversam com os chineses, conversam com os indianos, manobra as coisas na África, manobra as coisas no Oriente Médio e agora estão perto de infligir uma derrota, não só histórica, mas definitiva para o Estado de Israel. O destino do Estado de Israel será o mesmo destino da Ucrânia, não tem a menor dúvida quanto a isso. Qual que é o destino de Israel e da Ucrânia? Que será o mesmo da Coreia do Sul e de Taiwan. É o destino do Vietnã do Sul. Procura no mapa o Vietnã do Sul. Vocês não vão encontrar. Daqui 10 anos, ninguém vai encontrar a Ucrânia, Taiwan, Coreia do Sul e Israel em mapas. São estados artificiais. São empreendimentos imperialistas, né? Imperialistas, no caso de Coreia do Sul, Taiwan, Ucrânia, ou colonialistas,
é o caso de Israel. É isso. Não vão existir mais. Porque o que está desmoronando não são Ucrânia, Israel, Coreia do Sul e Taiwan individualmente. O que está desmoronando é o sistema que sustenta essas aberrações geopolíticas. O que está desmoronando é o capitalismo. É o Ocidente. Civilização ocidental. Sistema capitalista de produção. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a OTAN, são entes políticos de um sistema econômico e de uma civilização. Tudo isso está desmoronando junto. Perfeito? Tudo isso está desmoronando junto. E precisa, urgentemente. Ontem na live, eu centrei no Texas a minha análise. Eu disse, cara, o Texas é um evento muito mais profundo do que muita gente está pensando. Tem as teses de que a questão toda do Texas é cortina de fumaça, é uma disputa entre democratas e republicanos, o Trump desafiando o Biden, mas não é isso. Na minha concepção, é muito mais profundo do que isso. Primeiro, independente de qualquer opinião, um Estado nacional, que é o caso dos Estados Unidos, politicamente é um Estado nacional, no qual os entes constituintes se rebelam, e é mais de um, são 26 de 50, se rebelam contra o poder central, é um sintoma muito grave e muito profundo de instabilidade. Eu vou falar, mas como assim? Gente, fala sério. Estados Unidos existem desde 1783. 1776 foi só declarada a independência, né? A independência mesmo é em 1783. É igual ao Brasil. Declarou em 7 de setembro, mas foi conquistado em 2 de julho. Então, esquece a declaração. A declaração é só uma fala, nem um diálogo. Então, foi declarado em 1776 e conseguido em 1783. Desde então, os Estados Unidos são uma democracia burguesa. Isso fazem 240 anos. Quantas vezes na história dos Estados Unidos o governador ou os governadores eram de um partido e o presidente do outro? Só houve rebelião em 1860, iniciado pelo governador da Geórgia. E aí o evento ficou conhecido como Guerra Civil, ou Guerra de Secessão. Então não é normal, certo? O que está acontecendo? O que é Greg Abbott? Você pode resumir como republicano, católico e cadeirante, certo? É um republicano por filiação política, é um cadeirante por situação física e é católico por filiação religiosa. Faz sentido, um governador católico do Texas, claro, uma parte da população do Texas hoje é não branca, é de origem hispânica, eles são católicos. Então, eu falei, a primeira coisa que a gente tem que usar para distinguir o Texas dos estados atrasados do cinturão da Bíblia, do Vale do Mississippi, do evangelistão americano, é isso. No evangelistão, eles são batistas, são presbiterianos. No Texas, os protestantes normalmente são metodistas, mas a religião dominante é católica. O Texas não é uma cultura branca com forte minoria negra. É uma cultura hispânica com forte minoria branca.
O Texas é outra realidade. E o governador do Texas, Greg Abbott, ele sintetiza e representa muito bem o povo do Texas. Ele próprio é membro de uma minoria, PCD, né? Ele próprio é membro de uma minoria. Então não vem com essa, qual que é o espantalho que os identitaristas, os identitaristas, os liberais moderninhos, chamam qualquer um que não seja identitário de fascista, certo? E usam da maneira deles a definição de fascismo do Humberto Eco, que é cretina. Uma boa definição de fascista é quem conheceu e lutou com um fascista de verdade. Você fala do Dimitrov. Definição precisa. Fascista é isso. Não é uma definição, são 10 características. Gente, essas 10 características do fascismo, você acha pelo menos um em praticamente qualquer pessoa. Então você usa ela para aplicar em quem quer que seja, em quem quer que você não gosta. Se não funcionar, ou se não bastar, você acrescenta misógino, machista, homofóbico, transfóbico, né? Branco, faz referência à branquitude, né? Ao paquito da branquitude. E tá tudo certo, cara. Você constrói um discurso para engambelar pessoas ainda mais imbecis do que o próprio narrador. Só que o buraco é muito mais embaixo. Deixa eu pegar meus remédios, gente, e já volto. Essa é a avenida principal da minha cidade. Tá cedo, então ela tá vazinha. Mas normalmente ela tá lotada. Gosto de vir mais cedo porque, né? Primeiro porque eu acordo cedo, segundo porque a farmácia 24 horas, então eu prefiro um horário que tem menos público. Mas voltando ao nosso assunto. Agora eu vou, antes disso, eu tenho que ir na farmácia municipal pegar o outro medicamento que eu uso, glicazida. Os remédios que o SUS não dá pela farmácia popular, a prefeitura fornece pela farmácia municipal, inclusive medicação de alto custo. A farmácia municipal fica logo ali em cima. Mas eu tomei os remédios e não comi nada. Isso não foi uma ideia inteligente. Então vou ter que achar alguma coisa para me comer aqui no centro mesmo. Aqui não tem nada saudável. Ainda mais nesse horário. Se eu achar alguma coisa aberta, eu já estou no lucro. E é bom eu achar, porque a senhora glicemia, quando resolve baixar, dá ruim. Mas vamos voltar ao que nós estávamos falando. O Texas é lar de um povo, o texano. Então, sejam eles de origem hispânica, né? Como eles dizem, vietnamita, indiano, judeu, árabe, filipino, ou sejam eles católicos, ou metodistas, ou protestantes, ou até mesmo evangélicos. A questão toda aqui é que o Texas possui uma identidade. E qual que é a identidade americana? O que é ser americano? Ter o número de cartão de crédito e um do seguro social, que apesar do nome, ele não tem de social nada. Ele identifica você enquanto contribuinte, enquanto pagador de imposto. E eu não sei se vocês sabem, muita gente renuncia à cidadania americana. Sabe por quê? Porque o cidadão dos Estados Unidos tem que continuar a pagar imposto para o governo dos Estados Unidos, mesmo se estiver morando em outro país. Se você vai no Brasil, se você é cidadão brasileiro e mudou para, sei lá, Estados Unidos mesmo, Canadá, Europa, sei lá, Angola, qualquer lugar, você dá baixa, né, na Receita Federal e você não paga imposto em território brasileiro.
sabe? É claro, existem algumas condições. Se você estiver trabalhando com empresa brasileira, por exemplo, se você quer manter determinado tipo de vínculo, o Brasil tem que ter acordo com o país que... isso parece gostoso. Para onde você foi. Então, há questões, mas de um modo geral, você não tem que abrir mão da cidadania. Você só escolhe, estando, morando em outro país, pagar imposto nesse outro país. Se você é imigrante, por exemplo. Coisa bem diferente acontece se você é cidadão americano. Digamos que você vai para o Vietnã. Muitos americanos se aposentam e vão para o Vietnã. Qualidade de vida melhor, serviço de saúde acessível. Só que lá, até o fim da vida, se eles não renunciarem à cidadania americana, eles vão continuar pagando imposto ao governo dos Estados Unidos. Entenderam? Os Estados Unidos, nossa, não tem cidadãos. Os Estados Unidos tem contribuintes. E é isso. Eles têm contribuintes. O Texas tem cidadão. E as pessoas do Texas se identificam mais com Greg Abbott porque sente, por bem ou por mal, que ele representa os interesses do povo texano. Desde quando o governo dos Estados Unidos não representa os interesses do povo dos Estados Unidos? Desde 1898. A partir da Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos se tornaram uma nação imperialista. De 1776 a 1898 foram uma nação colonialista. Rouba todas as terras dos indígenas, elimina eles e fica com as terras. E isso valeu da costa do Atlântico e do Golfo até a costa do Pacífico e as ilhas do Havaí. E do litoral do Ártico no Alasca. Uma potência colonialista. Só que quando termina com a conquista do Havaí, a fase colonialista, em que o povo participava. Obrigado. Porque colonialista não é só o governo, é o povo. Os indígenas não foram assassinados pelo governo. Quer dizer, alguns foram, mas foram assassinados pelo povo. A terra foi roubada com o aval do governo, não pelo governo. Foi roubada pelo povo. Então o povo se identificava. Agora, a partir do imperialismo, o imperialismo faz final do capitalismo, conforme Lenin disse, é o governo para as empresas, para as grandes oligarquias. Então os Estados Unidos se distanciaram do povo e governam para as oligarquias. E isso começou em 1898, portanto faz mais de 125 anos, um século e um lustro. E cada vez mais o governo foi se distanciando do povo. Qual que é a diferença de democrata e republicano? Os democratas são de direita, mas identitários, ou seja, liberais. No sentido de costumes. Defendem os banqueiros e o complexo industrial militar. E os republicanos são de direita, só que conservadores quanto aos costumes, e defendem o complexo industrial militar e os banqueiros. Nenhum deles está nem aí pro povo, cara. Os deputados dos Estados Unidos obedecem à AIPAC, que é uma espécie de CONIB americana, e os interesses corporativos, só isso. Essa é outra avenida da minha cidade, importante. José Marcelino. Esse Futrica tem um lanche ótimo. Mas a vantagem de você conhecer bem a cidade é a seguinte: eu sei que o pão de queijo do Futrica é muito bom, mas logo ali na frente, na praça Marca Tempo, tem um container, né?
que vende salgadinho a R$1. Tudo saudável, coxinha, quibe, bolinho de milho, aquela fritura super saudável que ajuda a começar bem a manhã diabética. Então vamos para lá. Enquanto a gente não chega e as lojas aos poucos vão começando a abrir, vamos tentar concluir nosso raciocínio. O processo de separação do Texas, eu não posso dizer que é só uma revolta, tem tudo a ver com o fato de que os Estados Unidos fracassaram miseravelmente enquanto ente político, certo? Os cidadãos não se sentem mais representados. Os democratas podem até tentar disfarçar isso, dizendo que o Greg Abbott é um fascista, é um racista, é misógino, machista, homofóbico, porque o que eles sabem fazer é isso: o ataque ad hominem, certo? Eles nunca analisam o argumento de quem ataca. É típico do identitarista. O identitarista não se fia aos argumentos. O identitarista, ele vai pro ad hominem, sempre. Então você vai falar o que do Greg Abbott? Que ele está correto? Que ele está usando a lei? Que ele está representando o povo? Que não concorda que o Estado deve ser só uma entidade política que cobra impostos e manda os cidadãos jovens para matar outros povos pelo mundo? Nunca vão entrar na essência do argumento do Abbott. Jamais. Vou atacar ele. Pode ver que as fotos nunca mostram o Greg Abbott de cadeira de rodas. Se o Greg Abbott fosse israelense, você pode ter certeza que 90% da foto era enfatizando a cadeira e 10% mostrando a cara dele. Mas como ele é o mau, ele é o perverso, só mostra o rosto. Muita gente não imagina que ele é cadeirante, né? Porque aí a narrativa de que ele é o mal, perverso e encarnado não pode ser facilmente construída. É disso que eles vivem, cara. É de narrativa. Leida, mas você está exagerando. Não estou. Entre o bolsonarismo, que não é fascismo, bolsonarismo é fascistoide, que é diferente, e o identitarismo, a diferença de grau e de tom. Mas essencialmente eles trabalham da mesma forma, atacando ad hominem, nunca indo ao cerne do argumento, bradando platitudes para fazer um discurso vazio. É isso. É isso, cara. Essa é a definição do identitarismo e do irmão gêmeo dele, o bolsonarismo. É a mesma coisa, só que de sinal inverso. Você fala, Leida, eu estou defendendo o Greg Abbott. Você está defendendo o Greg Abbott? Não. Eu estou explicando o fenômeno texano. Eu disse na live ontem que o Brasil não tem condições de fazer uma revolução. Então a mudança viria de fora. E vai vir de fora. Com o fim dos Estados Unidos, tudo que os Estados Unidos sustenta aqui, bolsonarista, identitarista, golpista, vai cair. Já nos Estados Unidos é o contrário. O fim não vai de fora, ninguém vai invadir os Estados Unidos. Eles ruirão por dentro. E é sobre isso. Agora eu vou comer esses saudáveis bolinhos fritos. Tem umas coisas que a gente ganha não contando, mas eu já fui na farmácia, já fui no mercado, já fui no mercado de peixe, e só agora que eu percebi isso aqui.
Uma vez eu vesti 2 tênis diferentes, mas eram tênis e ambos eram pretos. Agora calçar um mocassim num pé e um tênis preto no outro, sério, meus níveis de lerdeza atingiram um novo patamar. Mas isso é por quê? Eu acordei preocupado e, como eu sempre faço, eu acordo e vou estudar. Ver o que aconteceu, né? Como é que tá o mundo e tal. E não tem nada necessariamente alvissareiro, animador. Certo? E aí a cabeça concentra no que está lendo, no que está estudando. Eu ganhei alguns livros. De manhãzinha, assim que eu acordo, eu tiro um tempo para ler. E aí a gente... Nossa Senhora. Tomara que ninguém que me conhece tenha me visto nessa situação. Eu até ia para minha mãe, mas não rola, né, gente? Não rola. Daqui até o bairro da minha mãe, até onde a minha mãe mora, é mais ou menos 2 quilômetros. E depois eu tenho que andar mais 2 quilômetros até lá em casa. Andar 4 quilômetros com um tênis num pé e um mocassim no outro é uma vergonha que eu não estou disposto a passar nem no débito, nem no crédito, nem no Pix. Deu. Vou pra casa, lamber as feridas, editar esse vídeo, alguma coisa e postar. Por hoje deu, né? Depois do almoço eu reinicio. Até mais, gente. Tenha um ótimo dia.